Possibilidade de estar conosco aqui e apresentar um pouquinho, né. A Joana foi nossa residente há 10 anos atrás, mas a gente vai abafar isso, e ela fez, subespecialidade em UTI pediátrica pela Santa Casa. E a gente fica muito orgulhoso, muito feliz em saber, da sua trajetória, e fiquei mais feliz agora sabendo que você está defendendo o seu mestrado. Muito obrigada, viu, Joana? Que isso. Primeiro, agradecer o convite e dizer que eu devo muito ao Mandaki, aprendi muita coisa no Mandaki, foi uma grande escola para mim, com todos vocês. Eu vi rapidamente que a doutora Fátima e a doutora Karim também estão na aula, muito obrigada. Tenham certeza que não passa um dia que eu não lembre de alguma coisa que alguma de vocês me ensinou nessa trajetória, e eu sou muito grata de poder retribuir de alguma maneira tudo que o Mandaki me deu. Então, hoje a gente vai falar de sedação e analgesia. Eu priorizei mais a parte de sedação, que eu acho que talvez seja o que traz mais dúvidas para todo mundo, né? É uma aula mais visando a parte prática mesmo, a gente vai falar um pouco das drogas e tudo. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Mais tarde eu vou disponibilizar todos os slides e um artigo também em português muito bom que faz uma revisão de sedação e analgesia para vocês terem para consultar, tá? Agora vamos ver se saberei lidar com a tecnologia. Vamos lá. Opa, vocês estão vendo a minha tela? Ou a apresentação? Estamos sim. Tá certinho? Maravilha. Então, como a doutora Andréia já falou, né, meu nome é Joana, eu fiz pediatria no Mandaki, fiz UTI pediátrica na Santa Casa, atualmente eu trabalho no Samaritano e trabalho aqui no São Camilo Santana, porque eu continuo morando aqui na Zona Norte, desde que eu mudei para a residência, eu nunca mais saí daqui de Santana, e atualmente eu estou fazendo meu mestrado, e se sem conhecer eu vou fazer um doutorado no Sírio-Libanês, tá bom? Então, hoje a gente vai falar... Mudou o slide, que eu já tive um problema de não conseguir mudar. Sim. Beleza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sedanalgesia. Então, a gente vai pensar como que a gente vai escolher essas drogas. A gente vai falar um pouquinho das drogas em si, do seu efeito, dos seus eventos adversos. Vou falar depois um pouco de sedação contínua e no final a gente vai ter 2 exercícios, enfim, para a gente tentar sedimentar um pouquinho esse conhecimento, que eu acho que o que traz mais angústia muitas vezes para a gente é como conseguir calcular aquelas sedações contínuas e fazer todas aquelas contas que no começo da residência parecem um grande mistério, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que no pronto-socorro e na UTI, até mesmo na enfermaria, existem procedimentos dolorosos, desde os menos dolorosos, como uma punção de acesso venoso, mas que mesmo assim dói, como uma sondagem vesical, uma coleta de líquor e até uma sutura. Então, quando a gente vai pensar nesses procedimentos que causam mais dor, a gente tem que pensar em medicações que tenham também um poder um pouco mais analgésico, além de sedativo, para a gente poder realizar o procedimento. E tem aqueles que, além de tudo, precisam da sedação, não só da analgesia. Então, como o próprio líquor, principalmente, se a gente quiser fazer o que a gente chama daquela medida de pressão de abertura, enfim, que nem sempre a gente faz, mas o paciente precisa estar sedado, uma sutura, porque a criança fica nervosa e a gente não consegue que ela fique parada para a gente fazer isso da melhor maneira, além do uso do catéter de alto fluxo, VNI, e na própria intubação e manter o paciente intubado, né? E aí, como que a gente escolhe a droga? A gente tem que levar em consideração uma série de coisas. Primeiro, o que você tem no seu serviço? Não adianta nada você querer usar etomidato se você não tem no hospital. Então, saber o que a gente tem disponível é muito importante. Pensar qual é o procedimento. É um procedimento que eu preciso só de sedação? É um procedimento que eu preciso de sedação e analgesia? Isso vai fazer você escolher qual a melhor droga. Você tem que conhecer o seu paciente. Seu paciente é um paciente cardiopata? Seu paciente é um paciente que está hipotenso e talvez não tolere uma droga que vai cair mais a pressão? Então, você tem que saber com quem você está lidando. É um paciente que tem alergia? Então, você tem que saber minimamente a história clínica dele. Se o seu paciente tem um acesso venoso ou não, muitas vezes a gente não vai ter, então a gente vai ter que
pensar sempre naquelas drogas que a gente pode fazer ou intramuscular ou intranasal, e a gente tem que conhecer a droga. A gente tem muito medo de fazer sedação, porque a gente tem medo de dar alguma coisa errada. Sempre pode dar, gente. Pode acontecer comigo, que faço isso há tanto tempo. Mas se eu sei o que pode dar errado, eu estou preparada para se isso acontecer. Isso acontecer, a gente consegue reverter e fazer que fique tudo bem com o paciente. Então, eu escolhi essas drogas principalmente para falar para vocês, que são as que a gente tem mais fácil acesso, que a gente tem em todos os serviços, que a gente usa mais habitualmente. Então, a gente vai falar do Propofol, da ketamina, do midazolam, do fentanil e do Precedex, tá bom? Depois, no final, se vocês quiserem que eu fale um pouco de analgesia só, de escala de analgesia, a gente pode até falar, tá? Mas eu foquei mais na parte da sedação. Então, a gente vai começar fazendo uma revisão de cada uma delas, combinado? Então, vamos nessa ordem que eu falei para vocês. Então, o Propofol, que a gente conhece, que é esse bem característico, que é essa medicação que é um pouco mais leitosa, né? A gente tem que saber que a apresentação dela é sempre 10 miligramas por ml. Isso a gente não precisa saber decorado, tá, gente? A gente pode consultar, você olha na ampola, com o tempo que você usa muito, você até acaba decorando, mas tá tudo bem. Lembrar que ele só pode ser endovenoso e que ele, na via periférica, ele arde um pouquinho. Então, talvez diluir seja sempre uma boa ideia. E aí, optar por diluir no glicosado, que às vezes no soro fisiológico ele pode precipitar um pouco. A dose é sempre de 1 miligrama por quilo, que pode ser repetida. Lembrando que quanto maior a dose, mais vezes você repetir, maior a chance de depressão respiratória. Então, devagar com o Propofol, tá? A ação dele é muito rápida, com 30 segundos o paciente já está sedado ou sob um efeito parcial dessa sedação, e ela dura de 3 a 10 minutos. Então, ela é uma ótima droga para um procedimento rápido. Então, você vai colher um líquor, você não precisa que a criança fique parada mais do que 10 minutos. Você já vai estar lá com tudo ajeitado, pronto, você faz, você coleta o líquor e está tudo bem. E aí a gente tem que lembrar sempre dos principais efeitos adversos. Existem mais, tá? Mas eu deixei os principais, o que a gente pode mais ver. Então, hipotensão, bradicardia e a depressão respiratória, lembrando que é sempre mais na dose acumulada, ou se já fez vários outros sedativos e você coloca o Propofol. Então, sempre ficar atento. Mas, como ele é duração rápida, seu paciente fez uma apneia, caiu saturação, você vai ter seu ambu e sua máscara lá, você ventila, resgata, passa o efeito da droga e tá tudo bem, tá bom? O próximo é a ketamina. A gente tem usado bastante a ketamina. A ketamina, ela é um efeito dissociativo, que a gente chama, então a gente tem o efeito sedativo e também o efeito analgésico. Ela é um excelente analgésico. A gente usa bastante em pacientes mais refratários a controle de dor até. A apresentação é de 50 miligramas por ml e ela é maravilhosa, que você pode fazer de qualquer jeito. Você pode fazer intramuscular, você pode fazer endovenosa, intranasal e até via retal. Confesso que via retal eu nunca fiz, mas IMEV intranasal eu já fiz, tá? Se for diluir, sempre diluir no soro fisiológico. A dose é de 1 a 2 miligramas por quilo por dose, lembrando sempre que a gente pode também repetir, tá? Ela também tem uma ação rápida, em 30 segundos ela já começa a agir, com uma duração do efeito mais forte ou mais forte, vamos colocar assim, de 5 a 10 minutos, mas lembrar que seu paciente vai se recuperar totalmente dela em até 2 horas. Então, talvez para um procedimento rápido não seja o ideal, mas para um procedimento que tem um pouco de dor, a gente pode ser bom. E aí, lembrar dos principais efeitos adversos. O mais comum é a alucinação, tá? Ou às vezes o paciente fica num estado que ele parece um pouco catatônico. Então ele fica assim com o olho arregalado, meio estatelado, mas não responde você e não está sentindo nada. Beleza. Ela faz sempre um aumento de frequência cardíaca, mas ele é transitório, ele não é mantido durante toda a ação dela. Pode ocasionalmente fazer laringoespasmo, quanto menor o paciente. Então, bebezinho, paciente de 1, 2 meses, a gente sempre usa com cuidado por esse risco. Ele aumenta um pouquinho de secreção em via aérea, então se já é um paciente muito cialorreico, tudo mais, pensar se a gente faz ou não. E ela pode fazer um quadro de depressão respiratória, mas ele é muito raro, tá? Lembrar também que ele tem um bom efeito do ponto de vista de relaxar a musculatura pulmonar.
Então, às vezes, para um paciente, um asmático, que você tem que, por exemplo, colocar numa VNI e só quer que ele relaxe, a ketamina é uma boa escolha para essa situação. Próximo, o midazolam, que foi o queridinho das sedações durante muito e muito tempo, mas hoje em dia a gente tem reduzido muito o seu uso, porque a gente sabe dos efeitos adversos no longo prazo, nos pacientes que usam doses muito altas, então a gente tem evitado, além que a gente sabe que aumenta o risco de síndrome de abstinência, de delírio, mas isso pensando mais na sedação contínua para um evento pontual de algum procedimento sem problema nenhum, tá? Então, lembrar, e isso é muito importante no midazolam, que existem 2 apresentações, 1 miligrama por ml, 5 miligramas por ml. E por que isso é importante? Às vezes, quando a gente vai prescrever, quando a gente vai montar uma bomba, por exemplo, e você pensa numa apresentação e usam a outra, isso pode dar confusão. Então, eu sempre sugiro, quando vocês forem prescrever, e agora no sistema informatizado você escolhe a apresentação, mas sempre ficar de olho nisso, porque confusões podem acontecer, tá? Lembrar que ele pode ser intramuscular, endovenoso, intranasal, via oral, não a apresentação é V, obviamente, mas existe uma apresentação via oral e retal. Esse eu já usei todas as apresentações, e quando eu preciso fazer intranasal, é o que eu prefiro fazer, é o próprio Dormonide. Ele você pode diluir tanto no fisiológico quanto no glicosado, tá? E a dose tem esse intervalo um pouco maior, porque aí vai depender do que você quer. Você quer uma sedação que o paciente fique um pouco mais tranquilo, você pode fazer só o 0,05. É uma sedação para você pensar em entubar, é um 0,2, é um paciente que está convulsionando, a gente pode ser a primeira escolha o midazolam. Aí a gente faz de 0,1 a 0,2. Lembrar que ele demora um pouquinho mais para fazer efeito, então de 1 a 5 minutos, então não dá para você fazer e já querer fazer seu procedimento. Você tem que esperar um pouco, ver se seu paciente tá sedado, né? E lembrar que aí ele tem uma meia-vida um pouco mais longa, então de 1 a até 12 horas principalmente nos pacientes com a sedação contínua, tá bom? E aí, lembrar que o midazolam tem uma medicação reversora, então isso dá um pouco mais de tranquilidade para a gente. Se a gente achar que a gente pesou a mão na dose, o paciente ficou muito bradipneico, ou hipotenso, ou fez apneia, a gente pode reverter com o flumazenil, a dose é 0,10 miligramas por quilo, o máximo é 0,2. Eu confesso que eu não sei essas doses decoradas, nem do flumazenil, nem da naloxona, eu sempre apanho, mas celular tá aí para isso, para a gente consultar, gente, sem estresses. E fentanil também é um que a gente usa bastante, é o medicamento do ponto de vista de analgesia o mais forte que a gente tem, então ele é um excelente analgésico, ele também tem um poder sedativo, a apresentação é de sempre 50 microgramas por ml, e ele a gente só pode fazer via endovenosa, tá? Ele a gente pode diluir também no sorofísio, glicosado A5, glicosado A10. A dose para a gente fazer bolos, 1 micrograma por quilo, e aí no contínuo, aí aqui a literatura discute um pouco, entre 1 a 4 ou 1 a 5 microgramas por quilo por hora. Mais para frente da aula a gente vai aprender a calcular essa bomba da infusão contínua, tá bom? Ele tem um início de ação também imediato, uma duração de 30 minutos a 1 hora, então um efeito um pouquinho mais prolongado. Efeitos adversos, depressão respiratória, e aqui é o que a gente tem mais medo, que é a rigidez torácica. Fazer ele lento, a chance do paciente apresentar uma rigidez torácica é muito pequena, mas é aquela medicação que quando eu vou fazer, mesmo dentro da UTI, para minha enfermeira que é experiente, eu falo, esse fentanil é devagar, hein? E fico de olho e fico falando. Parece que é uma chatice, mas poucas coisas são mais tensas do que ver um paciente fazer rigidez torácica por fentanil. Então, assim, sempre fazer o mais lento possível. Então, nem que você precisa diluir, porque fica uma dose muito pequena em ml para você permitir que essa infusão seja lenta, não tem problema. E lembrar que ele também tem o reversor, então isso também deixa a gente tranquilo, que é a naloxona, que a dose é de 0,1 a 2. A gente geralmente começa com 0,1 e se o paciente não responde, a gente vai aumentando a dose e você pode fazer quantas doses forem necessárias até o paciente ressurgir das cinzas, como eu diria. Quem já viu um paciente que a gente faz um desses reversores, parece que o paciente estava morrendo ali, ele ressurge, às vezes chega até a sentar, parece assombração, mas funciona super bem.
E por último, o atual queridinho de todos, e é o que a gente mais tem usado na UTI, em semi-intensiva, ou enfim, aí na reta, que a gente sabe que é uma grande UTI muitas vezes, é o Precedex. Lembrar que a apresentação dele é de 100 microgramas por ml, toda ampola é de 2 ml, tá bom? Ele pode ser administrado endovenoso, intramuscular e intranasal. Confesso que o intranasal eu nunca fiz o uso dele, mas o EV intramuscular eu já fiz, tá? Diluir sempre em soro fisiológico. A dose de ataque ou uma dose de bolos de sedação que a gente pode fazer para algum procedimento é de 1 a 2 microgramas por quilo por dose, e a dose da infusão contínua, a gente começa com 0,2, a gente pode ir até 1,2, que é o usual. Num paciente intubado e com determinados quadros, a gente pode chegar até 2. A literatura não fala mais do que 2 microgramas por quilo por hora, tá bom? Lembrar que ele também tem um efeito de ação um pouquinho mais lento, então a gente tem que dar esse tempo para a droga fazer efeito. Então, começa de 5 a 10 minutos e ele dura aí entre 1 a 4 horas a ação dele. Efeitos adversos, hipotensão, bradicardia, e esses aqui não são no bolos, tá? É na dose, na infusão contínua. Bradicardia é bastante comum e na maioria das vezes ela é associada à dose. Então, quanto maior a dose, maior a chance do paciente fazer bradicardia, o que está tudo bem, tá? Eu sei que a gente fica às vezes muito angustiado com uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, de 60, 65, 68, a família fica ansiosa, a enfermagem fica ansiosa, mas seu paciente está bem, ele não tem nenhuma repercussão hemodinâmica disso, e você sabe que é a sedação, tá tudo bem deixar ele com 65, 70 de frequência cardíaca, tá bom? E aí, então você já sabe o que você vai fazer, ou você vai fazer uma sutura, ou vai botar no CAF, ou você vai entubar, você já sabe suas drogas, você já vai partir para isso. Não exatamente. Antes da gente fazer qualquer procedimento sob sedação, a gente tem que preparar o nosso ambiente. Fazer uma sedação num ambiente que não esteja preparado para qualquer intercorrência é pedir para dar confusão e é pedir para você falhar com o seu paciente e ter algum problema mais grave. Então, a gente sempre tem que ter uma fonte de oxigênio. Ah, mas é uma dose pequena para colher um líquor, é rapidinho. Não tem essa de rapidinho. Tem que ter uma fonte de oxigênio. Uma não reinalante, uma nebulização, o que for mais fácil, o que estiver disponível no serviço. Sempre ter um ambu com a máscara adequada. Não adianta nada uma máscara que pega a cara toda da criança ou uma máscara que pega só a boca. Então, é sempre a máscara cobrindo a asa do nariz até abaixo da boca, tá bom? Sempre veja se a máscara está correta para o seu paciente antes de começar. Eu sei que a gente quer fazer procedimento, tem um monte de coisa para fazer, a gente quer ser rápido, mas é 2 minutos, gente, para conferir isso tudo, para você evitar um problema muito, muito maior, tá bom? Ver também se o ambu está funcionando, é sempre importante, tá? Idealmente, ter material de aspiração de vias aéreas, porque como a gente falou, lembra que a ketamina pode aumentar a secreção? Então, se tiver muita secreção, aspirar essa via aérea, monitorizar. Seu paciente tem que estar monitorizado, oxímetro e eletrocardiograma, tá? Para a gente ver frequência cardíaca, para a gente ver, fazer saturação. O carrinho de parada não precisa estar no ambiente, mas você tem que saber onde ele está e ele tem que conseguir chegar onde você está fazendo o seu procedimento. E o mais importante, que aqui vão ser talvez 5 minutos, de conversar com a família e explicar para ela o que vai acontecer. Então, você vai explicar o procedimento, você vai explicar o motivo da sedação, você vai explicar o que pode acontecer com a sedação. Eu sempre gosto de relatar um evento que eu tive na UTI pediátrica, isso deve ter uns 2 ou 3 anos. Eu fui sedar um paciente para passagem num catéter de PICC, e eu fiz uma ketamina. E ele ficou com aquele olhar catatônico que eu falei para vocês, com os olhos meio abertos e o olhar estatelado. A mãe ficou enfurecida comigo, porque ela falou que eu estava drogando o filho dela, que eu tinha feito aquilo com o filho dela e que ele nunca mais ia voltar ao normal, porque eu falhei e eu não expliquei que isso poderia acontecer. Eu só falei para ela que eu ia fazer um remédio para ele não sentir dor e ficar sedado. Mas eu não expliquei que ele podia ficar de olho aberto, mas mesmo assim ele estava sedado sem sentir dor. Então, assim, explicar para a família o que pode acontecer,
e se mostrar seguro e falar, olha, a gente vai ter que fazer isso sob sedação ou sob pseudoanalgesia para o seu filho ficar mais confortável, para a gente ter garantia do sucesso do nosso procedimento. Podem acontecer complicações, ou eu falo só assim, ó, se acontecer alguma coisa, ele pode cair saturação, mas a gente tem oxigênio, tudo, e aí você conversa com a família, seu ambiente está preparado, você pode partir para o procedimento em si, tá? Minha sugestão, isso aqui não tem regra, tá, gente? Não tem, tem que ser tal coisa, tá? Então, aqui, procedimentos rápidos. Uma coleta de líquor, uma sutura que você sabe que é simples, use medicações que vão ter um efeito mais rápido. Então, geralmente, para a coleta do líquor, eu particularmente gosto de usar o Propofol, lembrando, a dose 1 mg por quilo. Se for um procedimento doloroso, então uma sutura ou uma passagem de catéter, uma passagem de pique, eu gosto de fazer a ketamina, porque a gente garante que o paciente vai manter drive respiratório e vai estar analgesiado. Isso já ajuda muito, tá? E a gente também pode fazer o midazolam e a gente pode fazer combinações. Então, por exemplo, procedimentos um pouquinho mais longos, como uma passagem de catéter, um paciente não entubado, eu gosto de fazer midazolam e ketamina, e eu geralmente faço midazolam prévio, porque como ele dá um pouquinho de amnésia retrógrada, ele diminui um pouco o efeito de alucinação da ketamina que os pacientes têm, tá? Avisem também as famílias que os pacientes que usam ketamina podem alucinar. E as alucinações eu já vi de tudo que vocês podem imaginar. Eu já vi criança que via hambúrguer voando, criança que falou que eu era um personagem do Minecraft, a outra criança que todo mundo era elefante cor-de-rosa, a outra que viu borboletas. Então, assim, pode acontecer de tudo. Então, só avise a família e avisa que vai passar, tá bom? Se a gente vai colocar um paciente no alto fluxo ou na ventilação não invasiva, então aqui a gente precisa de às vezes, só uma dose para a gente conseguir acoplar ele e ficar bem, ou às vezes a gente precisa de uma sedação contínua. Aqui, o número 1, indiscutivelmente, é o Precedex, tá bom? Porque a gente sabe que ele é muito seguro para não alterar o drive respiratório dos pacientes. Então, assim, é uma medicação muito... Opa, perdão. Aqui, desculpa, gente. Então, a gente sabe que é uma medicação super segura para a gente fazer para esses pacientes. Então, eu super recomendo o Precedex. Não tem veia, não consegue acesso periférico, precisa botar no CAF, precisa botar na VNI. Lorazepam pela sonda. Super seguro, super funciona, pode deixar de horário de 6 em 6 horas. Eu gosto de começar com uma dose mais baixa, 0,05 mg por quilo, faz na sonda, sucesso. Acho que todo mundo aqui já usou o Ixizine com esse efeito. A gente sabe que ele não é para isso, mas muitos dos pacientes ficam mais sonolentos e às vezes só um Ixizine é o suficiente, tá bom? E sempre lembrar das medidas não farmacológicas. Parece que é conversa fiada, mas não é. Então, assim, se é uma criança que a mãe conversar com ela se acalma, pede para a mãe conversar com ela. É uma criança que tem o hábito de usar ruído branco para dormir, ou a família coloca alguma história que a criança fica calma, uma oração, uma música. Cada paciente tem aquilo que acalma ele. Todos nós temos, né? Então, eu sempre gosto de conversar com a família. Olha, o que deixa ele tranquilo? O que ele deixa ele calmo? Ah, doutora, é tal barulho. A senhora pode colocar para ajudar a gente? Ah, eu ficar conversando com ele. Então, olha, eu preciso da ajuda da senhora. Nós somos uma equipe e eu preciso que a senhora ajude. E, assim, todos os estudos mostram como medidas não farmacológicas são excelentes e são de extrema importância para todos os procedimentos, tá? Invasivos, dolorosos. A gente sabe o quanto isso acalma a criança e o quanto isso torna o pai participante daquele momento. Ele está completamente impotente vendo o filho dele doente, a gente contém o conhecimento e a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, mas você incluir o pai nesse cuidado faz com que ele se sinta parte e as coisas funcionam muito melhor, acreditem. E aí vamos para os cálculos, combinado? Doutora, desculpa atrapalhar. Tranquila. Nada. Eu só queria perguntar uma coisa antes da senhora começar. O lorazepam pela sonda, eu tenho que diluir? Dilui, porque é um comprimido, tá bom? Tem comprimido de 1 mg ou de 4 mg. Aí depende do que você tem no serviço. E aí,
eu escolho o comprimido de acordo com a dose que eu vou fazer. Então, se é uma dose de 0,1, é melhor pegar o comprimido de 1 miligrama. Aí você faz a conta e aí as meninas diluem, geralmente para 10 ou para 5, que a gente faz na sonda. Ele é bem fácil de macerar, ele é bem fácil de fazer na sonda e ele não entope sonda. Ah, tá. Bom saber. Obrigada. Tá bom, nada, que isso. Já usei bastante, tá? Paciente sem condição de acesso, que precisava ir para o CAF, deixa um lorazepam de horário, que é sucesso. Tá bom? Mais Beleza, alguma obrigada. coisa? Nada, que isso. Não, vamos seguir então. Vamos começar pelo Precedex, tá bom? O Precedex, a gente pode considerar ele fácil ou difícil, porque a prescrição dele vai ser sempre a mesma. Existe uma diluição padrão pela bula da medicação. Então, a bula do remédio pede que sempre ele seja diluído em 2 ml da medicação com 48 ml de soro fisiológico. Dá 50 ml, para título de cálculo, gente, 50 é 48, tá bom? Então, assim, nada muito além disso. Sendo que aí o problema é, se eu tenho uma diluição contínua, eu tenho que fazer, uma diluição padrão, perdão, eu tenho que conseguir fazer essa conta meio que ao contrário, para eu saber quantos ml hora vai correr para cada paciente, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que a dose de ataque é de 1 a 2 microgramas por quilo por dose, e o contínuo aqui a gente vai ficar com essa dose mais padrão, tá bom, gente? De 0,2 até 1,2, combinado? E aí, lá na frente, eu vou ensinar a fazer a conta para a gente saber quantos ml para cada paciente. Mas o Precedex é isso. Sempre que você for prescrever, é isso. Tem muita gente que não prescreve, tá bom, gente? Hoje não é tão comum as pessoas não fazerem a diluição padrão, mas vocês vão ver, tá? Não recomendo. Eu faço a diluição padrão, em todos os hospitais que eu trabalho, a gente faz a diluição padrão, tá? Porque se está na bula, tem algum motivo, né, para ser essa diluição, então a gente sempre opta por utilizá-la, tá bom? E aí que eu vou falar brevemente só das medicações de sequência rápida, tá bom? A gente vai ter uma outra aula de intubação, e aí eu falo um pouquinho mais da sequência rápida, mas eu queria falar só para vocês saberem, e aí a gente vai falar um pouquinho de sedação contínua e aprender a calcular as doses, tá? Que eu acho que talvez isso seja uma coisa que traz muita angústia, principalmente para o R1. A gente mal entra na residência sabendo prescrever uma dipirona, e aí do nada a gente tem que saber calcular MIDA, Fenta, Precedex. Então, eu quis trazer um pouquinho dessas contas para a gente treinar, tá bom? Então, sequência rápida. Também, aqui não existe nenhuma regra, não existe nenhuma lei do que tem que ser ou não. É lembrar daquela questão de conhecer o seu paciente para saber o que você pode fazer. E, honestamente, depois de um tempo, para quem faz isso com frequência, acaba sendo gosto pessoal, tá, gente? Então, a gente pode fazer ketamina. E aí, aqui, como a gente vai entubar esse paciente, a gente usa doses mais altas, tá? Então, a ketamina de 1 a 2 miligramas por quilo. O MIDA, a gente nunca usa 0,05, mas, enfim, não está errado usar. A gente usa entre 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. O Propofol entre 1 e 2, e o Rocurônio entre 0,6 e 1,2 miligramas por quilo. Não existe dose máxima, quer dizer, da ketamina e do Propofol não, do midazolam é 5 miligramas a dose máxima, tá, gente? Do Rocurônio, lembrar sempre que só faça Rocurônio se você tem certeza que você consegue ventilar o seu paciente com o ambu e a máscara, tá? Porque se você não conseguir entubar, você tem que ventilar, porque se você não ventilar, o paciente curarizado, ele vai parar, porque ele vai estar em apneia, ele vai fazer hipóxia, ele vai parar. Então, assim, eu não faço Rocurônio de cara, eu cedo meu paciente, eu ventilo. É um paciente que eu consigo ventilar com ambu e máscara? Ele expande bem o pulmão, ele não cai saturação, ele fica estável? Beleza, aí eu faço Rocurônio. É aquele paciente que não ventila, o pulmão é duro, eu não consigo ventilar, não problema de saturação, não faça, tá, gente? Eu sei que todos os guidelines falam que tem que fazer e que tem que sempre fazer, mas a gente tem que ter certeza que a gente consegue ventilar. Então, assim, tenham certeza assim, não vou conseguir fazer Rocurônio. Gente, dobra, triplica as doses dos sedativos e intuba, está tudo bem, tá bom? Então, assim, sempre gosto de frisar isso em relação ao Rocurônio. A gente está muito acostumado a aprender que sequência rápida é o sedativo, o analgésico e o bloqueador neuromuscular, mas você tem que ter segurança para fazer. Porque se você não ventilar no paciente, ele vai parar, tá bom? Nada mais tenso do que o paciente que não ventila, tá, gente?
Então, sempre só ter isso na cabeça, tá bom? E a sedação contínua, a gente pode escolher qualquer um desses, midazolam, ketamina, fentanil, Precedex, Propofol. E aí sempre lembrar que o midazolam não tem poder analgésico, só tem poder sedativo. O Precedex também é só mais sedativo, tem um poder analgésico pequeno. A ketamina tem mais poder analgésico, mas ele em dose alta alucina. O fentanil é um excelente analgésico, mas é pouco sedativo. E o Propofol é mais sedativo, tá? Aquele momento da tia velha. Há tempos atrás, midazolam e fentanil eram o principal, mesmo que Precedex não era tão disponível. Hoje em dia, Precedex é bastante disponível e a primeira escolha, na maioria das vezes, é fentanil e Precedex, tá? Ah, mas meu paciente não para de convulsionar. Obviamente, você vai colocar um midazolam contínuo, gente. Não tem o que discutir, tá bom? E o Propofol a gente pode fazer na pediatria, tá? Eu sei que ainda tem muito receio, mas a gente pode fazer Propofol contínuo. Tem o risco da acidose, mas assim, super raro, tá bom? Então, assim, a gente pode fazer, é uma medicação segura para fazer contínua, mas eu geralmente deixo ela como última opção para quando meu paciente não ceda com nada, aí eu tenho que botar um Propofol contínuo. Então, para hoje, assim, não dava para... Ia ficar muito extenso se eu fosse ensinar todas as drogas, e o pensamento é muito semelhante entre elas. Então, eu vou escolher falar sobre as duas principais, que eu acho que se vocês estiverem dominando essas duas, sei lá, 90% dos problemas de vocês resolvidos, tá bom? Então, a gente vai falar sobre fentanil e sobre Precedex. Combinado? Então, vamos lá. Eu fico batendo nas doses, porque é uma coisa importante da gente saber e a gente precisa ouvir e ouvir e ouvir para a gente conseguir ter isso na nossa cabeça, né? Então, o Precedex de 0,2 a 1,2. Nunca comece com 1,2, tá, gente? Começa com uma dose um pouquinho mais baixa, meio, e vai subindo se precisar, e o fentanil também. Porque o que a gente quer é o nosso paciente sedado, tranquilo, na menor dose possível, tá bom? Então, que comecem as contas. Vamos lá. Vamos começar pelo Precedex, tá bom? Vamos pensar que o nosso paciente tem 25 quilos, tá bom? E aí a gente lembra que o Precedex é 100 microgramas por ml e na minha solução sempre eu vou ter 200 microgramas, combinado? Então aqui eu tenho que dividir, eu não vou multiplicar porque eu já tenho a quantidade de microgramas que eu tenho na minha solução, não é isso? Então, a gente vai fazer, nesse momento, eu queria estar no presencial e ter um negócio para apontar. Então, a gente vai fazer... tem aqui, menina, mágico, olha. A gente vai fazer os 200, que é o que eu tenho na minha solução, dividido por 25, que é o peso do meu paciente. Então, aqui a gente só muda o peso por 24, porque a dose não é por hora. Então, a gente divide por 24. Essa divisão aqui dá 0,33, mas eu tenho que lembrar que eu tenho uma solução de 48 ml, 50 a 48 ml. Então, para eu saber quanto eu tenho em 1 ml, eu tenho que dividir isso por 2. Porque se eu vou correr a cada ml hora, se eu tenho 48 ml, eles vão durar 2 dias, vamos colocar assim. Então, para 1 ml hora, eu divido por 2. Então, eu sei que cada 1 ml hora dessa minha solução tem 0,16 microgramas de Precedex por quilo por hora. E aí a gente vai para a regra de 3, melhor amiga de todo pediatra. Se 1 ml hora são 0,16 microgramas por quilo por hora, X vão ser 0,2, que é a dose mínima. Eu quis botar aqui a dose mínima para a gente fazer a conta direitinho. Então, a gente faz essa regra de 3, então eu sei que 0,2 microgramas quilo hora de Precedex, nessa minha bomba ela precisa correr a 1,2 ml hora. E para eu saber o máximo, eu substituo aqui o 0,2 por 1,2 e eu sei que isso fica 7,5 ml hora. Então, nesse começo, o que eu recomendo? Quando vocês prescreverem, tenham anotado o mínimo e o máximo da sua vazão, porque aí você consegue ir tateando pelos ml hora e você sabe em que dose você está ou quão perto você está, tá? Eu sei que parece difícil, mas depois treinando, depois se vocês quiserem, enfim, fazer exercício, me mandar, eu estou super à disposição para a gente ficar repetindo isso. Depois de um tempo fica fácil, eu prometo, tá bom? E o fentanil? O fentanil, eu vou montar a minha bomba, então eu posso decidir quantos ml da medicação que eu vou colocar.
E aí eu recomendo, no começo, fazer a bomba o mais fácil possível. Colocar sempre 1 ml hora igual a 1 micrograma quilo hora. Porque você bate o olho na bomba, tá correndo 2 ml hora. Se é nessa continha, você sabe que está correndo 2 microgramas por quilo por hora. Então, isso facilita muito para ajudar a nossa conta. E aí, como que a gente vai fazer? A gente não vai montar a nossa bomba? Então, dessa vez, eu tenho que multiplicar. Então, eu quero saber quanto eu preciso para fazer 1 micrograma por quilo por hora. Então, o meu paciente tem 25 quilos. Então, 1, que é a dose, multiplicado pelo peso dele, multiplicado pelas 24 horas. Eu quero saber quantos microgramas de medicação ele tem que receber nessas 24 horas. Isso dão 600 microgramas. Combinado? Qual é a apresentação do fentanil? 50 microgramas por ml. Então, para eu saber em ml, e eu acho sempre mais seguro prescrever em ml, a enfermagem é extremamente sobrecarregada. Então, não custa nada você fazer essa conta do ml e não deixar para a pobre da técnica de enfermagem, da enfermeira fazerem a conta. Fora que isso diminui um pouco o risco de erro, de divisão, delas não entenderem o que você querem, confundirem a apresentação. Então, eu sempre recomendo prescrevam em ml, não prescrevam em micrograma, tá bom? Então, para eu saber quantos ml eu preciso de fentanil, eu vou dividir a minha dose pela apresentação e eu sei que eu vou precisar de 12 ml. Então, quando eu for prescrever, eu vou colocar 12 ml de fentanil com 12 ml de soro fisiológico, que vai me dar essa solução dos 24 ml, deixando essa conta um pouco mais simples quando eu bater o olho na bomba. Eu vou saber que 1 ml hora equivale a 1 micrograma quilo hora dessa droga. E aí, como é de 1 a 4, a gente sabe que essa nossa bomba pode correr de 1 até 4 ml por hora. Combinado? Vamos para a prática. Provavelmente vocês não vão querer fazer junto comigo, mas eu sempre sou uma pessoa de fé, então eu vou dar uns segundos para vocês pelo menos tentarem montar na cabeça de vocês a conta, tá bom? Então a gente vai calcular uma bomba de Precedex e qual é a vazão mínima e máxima para esse paciente, combinado? Um paciente de 8 quilos. Eu falei que ia deixar vocês pensarem, mas enfim, já botei a conta toda, né? Não tem nem graça. Então, vamos lá. Lembrem sempre que é a bomba padrão, 2 ml com 48. Então, lembra sempre, se tem 2 ml, é 100 microgramas por ml, eu tenho 200 microgramas. Lembra sempre que o Precedex é uma divisão. Então, vai ser 200 dividido pelo peso do meu paciente, dividido por 24 horas. Isso me dá que eu tenho 1 micrograma a cada 2 ml. Para eu saber no ml eu divido, então eu sei que essa minha solução tem meio micrograma por ml. Então, eu sei que o meu paciente... Deixa eu ver se eu fiz a regra de 3. Fiz. Lembrando da dose de 0,2 a 1,2, que a gente faz o máximo. Então, eu sei que 1 ml hora dessa solução é 0,5 microgramas por quilo por hora para esse paciente. E aí a gente faz lá a regra de 3 e a gente consegue saber quanto que é o nosso mínimo e quanto é o nosso máximo do Precedex, tá bom? E aí, aquele foi mais um teste, e agora de novo, vamos lá. A gente vai calcular sequência rápida de intubação para um paciente, bomba de Precedex, bomba de fentanil e a vazão mínima e máxima das duas, combinado? É um paciente de 30 quilos. Então, vamos lá, a gente vai... Eu escolhi aleatório, tá, as drogas, tá, gente? Na verdade, aleatório não, eu escolhi porque é o que eu gosto, é o meu trio de intubação é esse aqui, ketamida e rocurone, tá bom? Então... segundos para vocês pensarem, se vocês lembram quanto é cada uma delas. Ketamina, 1 miligrama por quilo, então a gente vai fazer 30 miligramas para esse paciente. Midazolam, escolhi 0,1 miligrama por quilo, então a gente vai fazer 3 miligramas. E o rocurônio, lembra, é de 0,6 a 1,2, eu sempre faço 0,6. Normalmente a gente faz o 0,6, tá, gente? Eu prefiro ter que repetir uma nova dose do que já fazer na dose mais alta, tá bom? Então, 0,6 vezes 30, 18 miligramas, tá bom? Aqui, geralmente, eu prescrevo em miligrama, mas se vocês quiserem prescrever em ml para enfermagem, elas também não vão achar ruim, combinado? E aí, agora a gente vai calcular o Precedex para esse nosso paciente, que também pesa 30 quilos. Então, lembram que o Precedex é sempre uma divisão, porque a bomba é sempre igual para qualquer paciente, não importa a idade, não importa o peso, não importa onde ele esteja.
2 ml com 48 ml. Lembrar que a dose do Precedex é de 0,2 até 1,2. Nosso paciente tem 30 quilos. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela nossa divisão marota, né? Então, a gente vai fazer os 200 microgramas dividido pelo peso dele, dividido por 24. Sempre lembrem que a gente tem que dividir mais uma vez por 2, porque a nossa bomba tem 50 ml. Então, eu faço 0,27 dividido por 2, então eu sei que cada 1 ml da minha solução tem 0,13 microgramas por quilo para o paciente. E aí, como que eu sei qual a velocidade da bomba? Fazendo a regra de 3. Então, vamos lá. Se 1 ml hora são 0,13 microgramas, x ml hora são 0,2 microgramas. Esta conta, acreditem em mim, eu até conferi ela ontem de novo, dá 1,5 ml hora. E se eu for para a dose máxima, 1 ml hora é igual a 0,13, x é igual a 1,2, x é igual a 9,2 ml hora. Então, eu sei que para esse meu paciente de 30 quilos, isso vai ser sempre igual, tá, gente? O HCOR tem uma tabela pronta, do tipo peso da criança e quanto é o mínimo, quanto é o máximo do Precedex. Porque como não muda a bomba, isso é padronizado. Então, dá até para ter isso. Se vocês quiserem ter uma cola dessa, o Precedex é o único que dá para a gente fazer isso, tá bom? Então, eu sei que para esse meu paciente de 30 quilos, a minha bomba de Precedex tem que ir entre 1,5 ml hora até 9,2 ml hora. Combinado? Fentanil. Lembra, o fentanil, eu faço a minha conta, então eu posso colocar quantos ml eu quiser. Recomendo, neste começo, para facilitar a vida de vocês, sempre fazerem a bomba de vocês de 1 ml hora, equivalendo a 1 micrograma por quilo por hora. O paciente, de novo, tem 30 quilos. Então, lembra, essa é a multiplicação, porque eu preciso saber quantos microgramas eu vou colocar. A outra eu já tenho os microgramas, por isso que eu divido. Então, façam, tá, gente? Mesmo assim, 1 vezes 30, faz até vocês se acostumarem, tá? Não pulem etapas para agilizar, tá bom? Então, vezes 30, que é o peso, vezes 24, que é hora. Então, eu preciso, em 24 horas, ter 720 microgramas de fentanil. Lembra, não vamos prescrever em micrograma, vamos ajudar a enfermagem. A apresentação, 50 microgramas por ml. Então, 720 dividido por 50 dá 14,4. Não existe 14,4, tá bom, gente? A não ser que seja na ANEL. Ou é 14, ou é 14,5, ou é 15, tá bom? Não vai fazer diferença nenhuma para o seu paciente de 13 quilos. Eu prefiro números redondos, então eu montaria a minha bomba com 14 ml de fentanil, 10 ml de sorofísio, isso aqui somado dá 24, então eu sei que a minha bomba pode ir de 1 ml hora até 4 ml hora. Combinado? Era isso. Acho que deu tempo ainda de sobrar um pouquinho para as perguntas. Meu e-mail, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vou mandar os slides e o artigo para vocês. E caso vocês tenham interesse, eu, junto com mais 3 amigas intensivistas pediátricas, a gente tem um Instagram de ensino mais de coisas voltadas para emergência de pediatria, que chama Plantão de Pediatria. A gente fala de droga, a gente fala de PCR, de ritmo, de asma, de bronquiolite. De vez em quando a gente tem uns casos clínicos no Stories, então se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade, tá bom? Era isso. E agora eu não sei sair dessa tela. Saí. Voltei. Pronto, gente. Eu sei que é muita coisa, eu sei que é muita conta, que não é uma coisa que vocês estão habituados, mas eu acho que é entender o passo a passo e fazer o passo a passo e que com o tempo fica mais fácil, tá? Eu prometo, fica mais fácil. Se alguém tiver alguma dúvida, se não quiser falar, quiser escrever no chat, ou se quiser falar, eu prometo que eu não mordo, tá, gente? Apesar de ser intensivista pediátrica, a gente é bem legal. Obrigada pela aula, doutora. Nada, que isso, um prazer. Joana, foi maravilhosa a sua aula, viu? Obrigada. Alguém tem alguma dúvida?
Acho que podemos encerrar, então. Boa noite a todos. Joana, o Pedro vai entrar em contato com Tá bom. você. E, meninos, se tiverem dúvidas, ela fica à disposição. Sim, podem mandar e-mail, pode mandar mensagem lá no Instagram, não tem problema nenhum. Beijo, boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, viu? Boa noite, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. doutora. Obrigada. Boa noite, muito obrigada.